Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, o título diz assim: uma carta para os santos fiéis. Então é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para os santos e fiéis. Então você já vê aí no título, certo, duas características destacadas: santos e fiéis. E aí eu vou ler aqui, se você quiser pode abrir aí para ler comigo, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2 apenas, que é só o prefácio e a saudação do apóstolo Paulo. O restante nós, como eu disse, daremos sequência nos próximos encontros de quarta-feira. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só esses dois versículos, queridos, só a introdução. A primeira coisa que já me chama a atenção aqui, antes mesmo de eu entrar aqui na introdução que eu escrevi, é que num período curto de 2 versículos apenas, Paulo falou 3 vezes no nome de Jesus. 3 vezes ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Depois ele diz: aos fiéis em Cristo Jesus. Depois ele diz: graça a vós outros, tal, e do Senhor Jesus. Então, em 2 versículos, por 3 vezes, Paulo cita o nome do Senhor Jesus. E é muito importante destacar isso, para que a gente entenda como é a mente, como é a fala de alguém que está cheio do Espírito Santo, de alguém que é apóstolo de Deus de verdade. Ele fala mais de Jesus do que de qualquer outra coisa. A glória tem que ser de Jesus, o nome que tem que aparecer é o de Jesus, o nome que tem que ser exaltado é o de Jesus. Então ele diz Paulo apóstolo, mas logo em seguida ele cita Jesus por 3 vezes, colocando no lugar de honra e de destaque aquele que tem que estar. E assim também nós devemos tentar fazer na nossa vida, fazer com que Jesus ocupe o maior espaço possível do nosso dia, da nossa fala, do nosso pensamento, da nossa conversa, da nossa oração, porque Jesus é a primazia de todas as coisas. Então isso me chama a atenção. Então, carta de Paulo aos Efésios. Éfeso era uma colônia grega. Coloca para mim, Guilherme, acho que eu escrevi isso aí, não escrevi? Éfeso era uma colônia grega antes de se tornar, ou de tornar-se, capital da província romana na Ásia. Então era uma colônia grega, os gregos tomaram aquela área, ficava na Ásia. Dizem hoje que pode ser que ficava ali no território onde hoje a gente conhece como Turquia, mas não é uma afirmação 100% correta, certo? Então, no tempo do Novo Testamento, havia em Éfeso um porto, ou seja, um comércio muito grande que era frequentemente visitado por muitos navios. Era um porto comercial muito ativo, e isso fazia com que a cidade de Éfeso recebesse uma grande visitação de pessoas de fora, um grande fluxo de conhecimento, de ideologias, de religiões, de misticismo e de outras coisas mais, porque era um grande centro. Então, na cidade de Éfeso também estava construído o templo da deusa Diana, de Artemis. Então, Éfeso é uma igreja plantada nesse centro comercial, nessa grande capital, nessa grande província, nesse grande centro que recebia de todo tipo de gente, todo tipo de coisa que você imaginar. Ela foi plantada por Paulo na segunda viagem missionária de Paulo. Então, na segunda viagem missionária de Paulo, ele passa por lá, ele fica durante um tempo pregando o evangelho, e quando ele vai embora, isso está em Atos capítulo 18, ele deixa Priscila e Áquila lá para continuar conduzindo o trabalho da igreja de Éfeso. Na terceira viagem de Paulo, aí já em Atos 19, Paulo fica lá por 3 anos em Éfeso. 3 anos ele permanece em Éfeso, aonde o evangelho é realmente mais aprofundado, expandido e especificado. Então Paulo tinha assim um profundo apreço, conhecimento, intimidade e interesse na igreja de Éfeso. Afinal de contas, ele plantou e ele ficou lá por 3 anos.
Contudo, Paulo escreve essa carta quando? Quando ele já estava preso em Roma. Ele fica sabendo por notícias, provavelmente de irmãos daquela comunidade, que a igreja estava sofrendo graves ataques do paganismo, de outras religiões, de idolatria, e também estava havendo um racha, estava havendo uma briga, porque havia cristãos, tanto gregos, né, Efésios, quanto cristãos judeus nessa igreja, e os gregos e os judeus estavam discutindo, estava começando a haver briga, falta de união entre os próprios crentes dentro dessa igreja. Então Paulo vai escrever a carta para tentar resolver essas questões. Fala, Sandra. Nesse tempo aí, Paulo foi, isso é público notório, um dos maiores pregadores. Os maiores pregadores e plantadores de igreja. Ele se baseava em quê? Ele estudava o quê? Já tinha Bíblias na época, já papiros, Sim. ouros, pedras. Como é que era? Paulo era fariseu, né? Eu falei sobre isso aqui. Foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era um erudito. Paulo falava várias línguas. Paulo cresceu no colégio dos fariseus. Ele foi preparado para ser um fariseu famoso, e era perseguidor. Ele mesmo diz: na minha idade eu me avantajava. Então o que Paulo conhecia muito? Paulo conhecia o Antigo Testamento. Paulo também era muito conhecedor de outras doutrinas e filosofias, tanto que quando ele chega no próprio templo de Atenas, ele olha para os deuses e começa a fazer referência aos deuses daquele povo e fala: olha, os deuses de vocês não servem de nada, existe um Deus que é vivo. Ele fala da filosofia da época, ele fala dos estoicos. Então assim, Paulo tinha um vasto conhecimento da época em Antigo Testamento, por ser um judeu, certo? De raiz, por ser fariseu, mas também tinha outros conhecimentos filosóficos e, enfim, intelectuais da época. Como que Paulo fazia, ou como que Paulo fez para obter conhecimento do Evangelho? Não existia a Bíblia do Novo Testamento, porque o Novo Testamento está sendo escrito inclusive por Paulo. A carta de Efésios, o que a gente está vendo? O que existia era o Antigo Testamento, e essa Paulo conhecia de cor. Mas o que acontece? Paulo, ele tem um encontro com Jesus, a gente já falou isso aqui, no caminho para Damasco. E ele ali fica cego durante um tempo, depois ele vai passar um retiro. Dizem os teólogos, de acordo com a leitura do Evangelho, é que durante esse retiro que Paulo teve, espiritual, o próprio Jesus o visitou e ensinou a ele o Evangelho que ele precisava pregar, o Evangelho que Jesus havia ensinado para os discípulos, que andaram com Jesus. Paulo não andou com Jesus, pelo contrário, Paulo é posterior aos discípulos e era perseguidor. Paulo só tem um encontro com Jesus depois que Jesus já está ressurreto. E aí você vai ver as pregações de Paulo. Paulo começa a dizer, inclusive quando ele está preso: olha, aquele Jesus que eu perseguia, aquele Jesus que andava com os 12 apóstolos, ele é o Filho de Deus, ele é o prometido do Antigo Testamento. Então ele começa a usar o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento com o conhecimento que ele adquiriu de Jesus acerca dos acontecimentos, para dizer que Jesus era aquele prometido do Antigo Testamento, era o cumprimento das profecias. Depois Paulo tem contato com os apóstolos, né? Tanto que ele fala: eu fui até Jerusalém para tirar algumas dúvidas que estavam falando que eu estava pregando o evangelho distorcido. Quando eu cheguei em Jerusalém, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos de Jesus, falaram que tudo que eu pregava estava de acordo com a doutrina deles. Então Paulo também com certeza teve ali um contato com os apóstolos e foi aperfeiçoado também, ouviu mais detalhes dos apóstolos, de boca em boca, e claro, contando com a revelação do Espírito Santo. Então essa é da onde Paulo tirava o conhecimento que ele tinha. E sim, Paulo foi o maior pregador, o maior plantador de igreja e o maior escritor do Novo Testamento. Por exemplo, pouco se ouve falar de Bartolomeu na Bíblia, certo? Pouco se ouve falar de Tomé na Bíblia. Pode ser que Tomé tenha sido tão grande pregador quanto Paulo, mas a Bíblia não nos relata isso, então a gente não pode dizer. Pode ser que outros apóstolos tenham plantado muitas igrejas também, mas a Bíblia não nos relata. Aprove a Deus dar um destaque maior ao apóstolo Paulo, certo? Então, com base no que a gente tem, Paulo foi o maior pregador, o maior apóstolo e o maior plantador de igreja. Adianta aí para mim, inclusive é até sobre isso que a gente vai falar agora. O autor da carta, o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, a palavra Paulo significa pequeno, certo? Então assim, muitos dizem que o nome Paulo era adequado para Paulo porque ele tinha um porte físico pequeno, narigudo, e não tinha uma aparência muito boa, não, mas era brabo. Paulo, ele mesmo diz que ele espumava ódio
pelos cristãos e saía a persegui-los de fora a fora, inclusive participou de algumas condenações. Mas o nome Paulo, pequeno, é inadequado devido à influência espiritual que Paulo teve, como a gente acabou de falar, maior escritor, maior plantador, maior pregador, um dos homens mais sábios do cristianismo. Então o termo Paulo seria adequado por seu tamanho físico, mas inadequado devido ao grande homem de Deus que Paulo foi. Outro termo interessante aí é que Paulo começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo. Então Paulo se autodenomina apóstolo, Paulo se identifica como apóstolo. Então o termo apóstolo, no geral, significa alguém enviado com missão. Então esse é o termo geral. E dentro do termo geral, a gente tem 3 classificações para apóstolo. Primeiro, sentido geral, todos os crentes de alguma forma são enviados ao mundo. Todos os crentes são enviados ao mundo para pregar o Evangelho. Então, em certa forma, todos nós temos uma missão, somos enviados ao mundo para pregar que Jesus Cristo salva, cura e liberta, certo? Então, todos nós temos uma missão. Segundo sentido, existe um sentido apostólico específico, e isso se refere especificamente a pessoas que saem pelo mundo afora, plantando igreja, abrindo novos trabalhos, dando início a comunidades cristãs aonde não havia ainda o Evangelho. Então missionários pioneiros poderiam ser chamados também de apóstolos, aqueles que dão início a um trabalho evangélico num lugar onde não havia nenhuma igreja. Então também são pessoas que podem, entre aspas, ser considerados apóstolos. Eles têm uma missão a ser cumprida. Contudo, irmãos, existe um sentido restrito, e esse é o sentido que ninguém mais pode ser e ninguém mais pode arrogar para si, que é o sentido de apóstolo dos 12. Os apóstolos dos 12 eram um grupo escolhido por Jesus, separado por Jesus. Existiam, e existe até hoje, porque não acabou, e os que tem hoje são falsos, algumas prerrogativas para que se fosse apóstolo dos 12. Precisavam ter visto a ressurreição de Jesus, caminhado com Jesus, feito parte do colégio apostólico, e ter sido chamado especificamente, diretamente pelo Senhor Jesus, para cumprir o propósito que era ser coluna da igreja. Assim como no Antigo Testamento a gente vê 12 colunas da tribo de Israel, a gente, quando olha para o Novo Testamento, Deus tem novamente 12 colunas da sua igreja no Novo Testamento, que são os apóstolos. Então, nesse sentido, não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Por isso que a gente diz que apóstolo bom é apóstolo morto, porque apóstolo bom já morreu. Os que existem hoje são tudo falsos apóstolos, certo? Então sim, missionários que estão fazendo uma obra e plantando uma igreja num país onde não existia, poderiam até, em certo sentido, ser chamados de apóstolos de um sentido geral, mas eles mesmos nem querem esse título, porque eles reconhecem que era um título que cabia especificamente, de forma mais restrita, aos 12. Mas em compensação, quando você liga a televisão, tem um monte de camarada aí que nunca plantou nada, pelo contrário, né? Só pesca, só mata, só quer arrancar dos outros e se intitula apóstolo. Então hoje, de uma forma geral, a gente não aceita e não recebe o título apostólico de todos esses apóstolos que existem na televisão, no rádio e seja lá onde for. Não aceitamos, certo? Então a gente prefere ficar com o termo missionário para aqueles que vão plantar igrejas, plantadores de igrejas. A gente prefere ficar com o termo enviado por cristão que sai por aí afora evangelizando, pregando o evangelho, entendendo que ele tem uma missão que é pregar o evangelho, mas a gente não toma para si aquilo que só os discípulos tinham. Mas aí entra um porém. Como que Paulo entra nessa história? Porque Paulo não era um dos 12, não é verdade? E esses dias Serginho me mandou uma mensagem falando assim: pastor, quando a Bíblia fala dos 12, ela está falando de Judas, que se suicidou. Tinham 2 Judas, tá, irmãos? Judas que se suicidou, 2 Judas entre os apóstolos, ou de Judas ou de Paulo. Eu falei: Serginho, você está esquecendo, não é nem de Judas nem de Paulo. Quem é, irmãos? O 12º, quem lembra aí? Ninguém lembra, irmãos? Vocês estão igual o Serginho, hein? Muito bom, o Orlando lembrou. Matias. Quando a Bíblia fala dos 12,
A Bíblia está falando de 11 mais Matias, tirando Judas, porque Jesus disse que ele sabia que desde o início Judas era filho do diabo, que Judas não era dos 12. Ele diz: eu vos escolhi, contudo eu sei que um dentre vós é diabo, e nenhum que o Pai me deu vai se perder. Então quem é que entra no colégio apostólico e entra na lista dos 12? Matias, escolhido lá em Atos, logo no comecinho. Quem é Paulo então? O próprio apóstolo Paulo diz quem é ele. 1 Coríntios 15, versículo 8. Olha o que Paulo diz dele. 1 Coríntios 15, 8. Vamos ler o 7 para dar uma contextualizada. Depois, ele está falando de quantas vezes Jesus apareceu. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então Paulo está dizendo que Jesus apareceu para Tiago e depois para todos os apóstolos. Aí olha o que Paulo diz: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Paulo se identifica como um apóstolo que nasceu fora do tempo, pela vontade do próprio Deus e do próprio Jesus. Aí ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou nem digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ele começa dizendo assim: olha, eu sou o menor, fui chamado fora de tempo, não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Depois ele: mas eu trabalhei mais que todo mundo, trabalhei mais que todo mundo para compensar a besteira que eu fiz, mas trabalhei mais que todos eles, todavia não eu. Aí ele diz: todavia não, parece que Paulo diria: estou me exaltando. Ele diz: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo trabalhou mais que todos eles. Então Paulo mesmo se coloca como um fora de tempo. Então quando a Bíblia fala de 12, não é Paulo. Paulo é o 13º chamado por Jesus Cristo. Tanto é que quando ele diz aqui, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, ele dá nome: eu sou apóstolo de Jesus, mas ele diz assim: por vontade de Deus. Ou seja, não foi vontade minha, não foi vontade dos homens, nem dos próprios apóstolos, porque quando contam de primeira mão que Paulo tinha se convertido, ninguém queria falar com ele, ninguém queria ter encontro com ele, porque você falava: está doido, esse cara perseguiu. O próprio Ananias, que é um enviado de Deus para ir até Paulo e ao encontro, quando Paulo estava cego, Ananias diz: está doido, Senhor, vou lá nada, esse homem já matou um monte, a fama dele percorre aí as cidades, ele é perseguidor. Aí Deus fala: vai, porque ele há de entender o quanto lhe convém sofrer pelo meu nome. Então aquele que atribuía sofrimento aos outros, agora vai sofrer pelo amor do Evangelho. Então, chamado de Paulo, ele mesmo dava nome: eu era o nascido fora de tempo, eu era o menor dos apóstolos, mas trabalhei muito, contudo só sou apóstolo pela vontade de Deus. Então Paulo deixava bem claro isso. De novo, irmãos, muito diferente dos dito apóstolos que a gente vê hoje em dia. Não tem essa humildade, pelo contrário, é uma soberba, é uma arrogância, é uma prepotência. Inclusive usam do título apóstolo para dizer que são maiores do que os pastores. Mas Paulo diz: não, eu sou menor, eu sou servo, sou escravo, o maior pecador sou eu. Mas hoje não, hoje o título apóstolo é usado para quê? Para chamar pessoas para a igreja, para se colocar acima dos demais. Não, eu sou apóstolo e estou acima dos pastores, para que as pessoas passem e digam: não, aquela igreja tem um apóstolo à frente. Então hoje o termo apóstolo, infelizmente, foi distorcido. Então quem é o autor da carta? O apóstolo Paulo, o servo de Jesus Cristo, enviado somente por Deus. Pode passar, Guilherme. Destinatários da carta, está aqui também no comecinho. Para quem que Paulo escreveu essa carta? Ele diz que é remetida aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E aí entra uma partículazinha interessante que eu gosto muito, que Paulo usa, e até João estava usando bastante na carta que a gente estava estudando de João, que a gente acabou domingo agora, 1 João, é a partícula em. Paulo diz que ele está escrevendo para os santos que vivem em Éfeso, contudo eles também são os fiéis que estão em Cristo Jesus. Era como se Paulo estivesse tratando de duas qualidades e não duas categorias. Ele não escreveu para santos, é um grupo da igreja, e fiéis é outro grupo da igreja. Não é isso, senão a gente entra também naquela doutrina errada, muito difundida pela igreja católica, mas aceita por algumas igrejas evangélicas, de que dentro da igreja existem duas categorias de pessoas: os santos e os normais, que é o plebeu, o povão.
Os santos são os oficiais, o pastor, né? As divindades, os ungidos, e o restante é o povo comum. Não é isso, Paulo está dizendo que essas duas características e qualidades estão em todos os crentes que fazem parte da igreja. É como se você tivesse uma dupla moradia, uma dupla cidadania. É como se você tivesse de forma louca em dois lugares ao mesmo tempo. Paulo diz: olha, vocês são os crentes da igreja em Andorinhas, mas também vocês estão em Cristo Jesus. Vocês, como pessoas normais, cidadãos, enfim, moradores do Brasil, vocês estão na igreja em Andorinhas. Mas não se esqueça que mais importante do que estar na igreja em Andorinhas é estar em Cristo Jesus, porque é possível estar na igreja em Andorinhas e não estar em Jesus, certo? Então Paulo diz: olha, eu escrevo aos santos que têm duas qualidades e duas características de que todo cristão deve ter: estar em dois lugares ao mesmo tempo, ter duas residências, ter dois destinos, habitar em dois lugares completamente diferentes. Adianta para mim aí, Guilherme. Então, primeiro ponto, são os santos em dois aspectos. Passa aí. Primeiro aspecto, separados para Deus. Então, a palavra santos, irmão, significa separado. Ninguém é santo no sentido de perfeito, no sentido de estar canonizado, no sentido de já estar no céu e não ter mais pecado. Mas nós somos santos no sentido de sermos separados por Deus para uma obra. Então nós somos separados por Deus. Somos os crentes em Andorinhas, em Barreto, em Niterói, em Alcântara, mas acima de tudo nós somos crentes em Jesus, separados por Deus para fazer a obra dele, por meio da redenção de Cristo Jesus. E por que isso é importante? Porque segundo a teologia, eu coloquei ali em negrito, essa é a nossa santidade posicional. Parece difícil isso, parece difícil, mas o que a teologia quer dizer? É que diante de Deus, a nossa posição hoje já é de santos, de separados, de eleitos, de raça escolhida por Ele, de povo santo, de sacerdotes, de igreja redimida por Cristo Jesus. Então, apesar de, durante a vida que temos aqui, ainda estarmos num processo de santificação, Deus já nos vê na posição final que o Filho dele comprou para a gente. Nós somos separados para Deus. Então, ainda que durante essa vida a gente ainda tenha muita luta, muito vale, muita tempestade, muita coisa para viver, Deus já nos vê na posição final, e a posição final é: nós somos separados para Deus e haveremos de chegar lá. Então, primeiro ponto, santos em dois aspectos: santos que vivem em Cristo, e em Cristo nós já estamos lá, mas santos que também vivem em Éfeso. E em Éfeso, como eu disse, havia briga, havia desentendimento, havia influência do paganismo, das religiões falsas, e esses santos que estão em Éfeso, em Andorinhas, precisam lutar, precisam se santificar. Aí entra o segundo aspecto, coloca para mim, igreja, que é chamados para viver uma santidade de vida. Então ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, qual é a sua posição? Eu sou separado para Deus, ponto final. Deus me vê coberto pelo sangue do Filho dele, sou santo. Mas qual é a nossa posição, ou o nosso aspecto experimental, que a gente vive em Éfeso, em Andorinhas, em Barreto? A gente vive um mandamento de viver uma vida de santidade, até que Jesus volte. Eu já falei isso aqui há um tempo atrás, os irmãos devem ter esquecido. É o já, ainda não. É já santo, ainda não santos totalmente. Já salvos, ainda não chegamos no céu. Já glorificados, a Bíblia diz: aqueles que ele justificou, ele santificou e ele glorificou. Então, para o Pai, já somos glorificados. O Pai já nos vê na glória, já sabe o final das nossas vidas, mas ainda não somos totalmente, ainda não fomos glorificados, porque ainda não somos aquilo que haveremos de ser quando ele voltar. Então, isso é muito interessante de saber, para que a gente entenda a nossa postura enquanto aqui, crentes em Andorinhas, crentes em sei lá onde Deus te levar, ou te enviar, ou me enviar.
Nós vivemos uma vida santa porque na eternidade Deus já nos vê separados em Cristo Jesus. Vivemos aqui aquilo que Deus tem reservado para a eternidade. Então, Paulo escreve para os santos em Jesus, em Éfeso. Nós somos santos em Jesus, em Andorinhas. É obrigação nossa, irmãos, obrigação nossa viver essa vida coerente àquilo que Deus deseja da gente. Tem um texto, 1 Coríntios capítulo 1, que fica um pouco claro isso. 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz assim no versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto. Então Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Então essa igreja está estabelecida no lugar, é na cidade de Corinto. Aí ele diz assim, aos santificados em Cristo Jesus. Então, além dessa igreja estar em Corinto, eles são santificados em Cristo Jesus. Beleza, posição, santidade posicional, são santificados em Jesus. O Pai já nos vê santos em Jesus. Aí Paulo diz assim, no mesmo versículo, chamados para serdes santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus. Então nós somos crentes em Corinto, santificados em Cristo, chamados para ser santos, para viver uma vida santa, como todos, aí Paulo diz, como todos os crentes, em todo lugar que invocam Jesus, então também nos inclui. Então Paulo deixa mais claro em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, que nós temos essa particularidade em Cristo Jesus, santos em Cristo, mas santos também aqui, até que Ele volte para nos buscar. Adianta para mim, Guilherme. Segundo ponto aí, é os santos que vivem em Éfeso. Então eu já dei uma pincelada nisso, já entrei nesse assunto, não estava tratando do anterior, mas só para a gente especificar. Eles estavam em Éfeso e em Cristo, residiam na importante cidade da Ásia, mas ao mesmo tempo permaneciam o tempo todo em Cristo Jesus. E essa deve ser a maior diferença de um cristão. Não importa se é em Andorinhas, como eu disse, em Niterói, em Barreto ou em Alcântara. O que importa é estarmos acima de tudo em Cristo Jesus. Lembra quando Jesus diz lá em João capítulo 15, vós sois o ramo, eu sou a videira, se vocês estiverem fora de mim, vocês não têm vida própria, vocês têm que estar em mim. É de mim que flui vida, é de mim que flui alimento, é de mim que flui substância, é de mim que flui frutos. O ramo fora da videira não produz nada, e Jesus disse, se vocês não ficarem em mim, vocês vão ser lançados no fogo, porque um ramo sem a videira seca, e a única coisa que presta é tacar fogo nele. É a mesma coisa ali, não importa a cidade em que vivamos. Éfeso era uma cidade extremamente imoral, extremamente ímpia, extremamente religiosa para deuses pagãos, e ainda assim os crentes estavam lá, e lá deveriam ser sal da terra, luz do mundo, influência, lá deveriam ser diferentes, porque eles eram crentes, apesar de estarem no meio de um povo corrupto, eles eram crentes em Jesus. E aí a gente poderia aplicar isso em várias áreas da nossa vida. Estamos, sei lá, às vezes trabalhamos no Congresso Nacional, no meio dos deputados, mas eu sou crente em Jesus, independente se eu estou num lugar corrupto. Eu trabalho na polícia e a corrupção é muito grande, mas eu sou crente em Jesus. Então não importa se eu estou lá num antro de corrupção, eu tenho que pensar que primeiro eu sou crente em Jesus. Isso pode ser aplicado em várias áreas da nossa vida, não importa onde estejamos, o que estejamos fazendo, nosso emprego, nossa faculdade, nosso trabalho, nossa família, nosso meio social. Que eu vivo no meio social, pastor, muito imoral. Não importa, você é crente em Jesus. Porque todo mundo lá onde eu trabalho faz. Não importa, a gente é crente em Cristo Jesus. É uma cultura, né? Igual a gente falou aqui há pouco tempo atrás, que o missionário contou aqui pra gente que nas tribos indígenas é uma cultura a morte de algumas crianças. Eles enterram vivos algumas crianças que nascem doentes, ou às vezes quando nascem gêmeos. Pouco me importa a cultura, eu sou crente em Jesus. Pelo incrível que pareça, tem crentes que defendem isso. Não é cultura, a gente não pode mexer na cultura.
Se a cultura é diabólica, eu não estou nem aí para a cultura. Eu sou crente em Jesus, certo? Então isso também é bom que a gente aplique na nossa vida. Próximo aí, fiéis em Cristo Jesus. São fiéis porque creram. São fiéis em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o fato de ser, a palavra fiéis aí está mesmo no sentido de fidelidade, no sentido que eu falei, de permanecer crente em Cristo Jesus, mesmo imerso numa cidade, numa sociedade ou num lugar onde todo mundo está fazendo aquilo que não convém. E isso Deus requer de todo o seu povo, como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Todos que invocam o nome do Senhor devem viver em santidade, devem ser fiéis, devem demonstrar fidelidade, devem demonstrar que são dignos da salvação que lhes foi derramada na cruz do Calvário. Então, crentes em Cristo Jesus, que vivem em Éfeso e que são fiéis. Não basta confessar da boca para fora, é necessário demonstrar fidelidade, certo? Então, guarde isso. Paulo é o autor, os destinatários é a igreja de Éfeso. Essa igreja, assim como a nossa, tem duas qualidades importantíssimas. Elas estão inseridas na comunidade, no bairro, no país, na época em que a gente vive. Isso é importante também, apesar da gente não se misturar com aquilo que não convém. A gente também tem que entender a época que a gente está, o bairro que a gente está, o país que a gente vive, a cidade que a gente está inserido. Isso é importante também. A gente também não pode ser totalmente isolado do mundo, como faziam os monges, se isolaram do mundo e largaram o mundo à revelia. A gente deve sim. Não é à toa que Deus inseriu igrejas específicas aqui em Andorinhas, inseriu com um propósito, certo? Então a gente deve sim entender que a gente está inserido numa cultura, num período do mundo, numa conjuntura política, econômica, social. Tudo isso é importante a gente entender, mas a gente não se dobra a isso quando elas não convêm ou quando elas são contrárias ao cristianismo. Pelo contrário, nós somos os crentes em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para fazer a diferença, certo? E por último aí, nesses dois versículos que a gente vai estudar hoje, a saudação que Paulo faz aqui, que eu até já comentei sobre isso com os irmãos alguma vez, aqui na igreja, não me recordo agora, mas vamos estudar essa saudação que está no versículo 2. A saudação é a seguinte: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então a graça, ou melhor, a saudação é graça e paz. Paulo, dizem os teólogos que, como eu falei para o Sandro, pela sua vasta sabedoria, o vasto conhecimento de várias culturas, Paulo faz de propósito. Paulo pega a saudação mais utilizada no judaísmo, que era shalom, que é paz, e ele pega também a saudação muito conhecida pelo povo romano, pelo povo grego, pelos efésios, que não eram judeus, que era charis, que é graça. Então Paulo une graça e paz de forma proposital, mas também de forma teológica. Eu já expliquei isso aqui na igreja. Por que de forma teológica, pastor? Porque só é possível ter paz aonde se há graça. Se não há graça, favor imerecido, perdão, não há paz. Então Paulo junta de forma muito sábia e provavelmente inspirado pelo Espírito Santo essas duas saudações e mostra que uma está estritamente ligada à outra, e sem a primeira, graça, não há possibilidade de haver a segunda. Adianta para mim, Guilherme. A saudação com graça, bota aí. Não, então deixa eu falar da graça primeiro. A saudação com graça. Eu lembro que uma vez aqui na igreja eu falei que não é que a pessoa está pecando, ela vai para o inferno quando ela só cumprimenta as pessoas com a paz do Senhor. Não é um pecado fazer isso, mas entenda que quando você cumprimenta alguém só com a paz do Senhor, é necessário ficar subentendido que antes existe graça na vida daquela pessoa, porque se não há graça na vida daquela pessoa, não há paz de Jesus, a paz do Senhor não há, certo? Então, primeiro, para que você deseje, para que você cumprimente alguém só com a paz do Senhor Jesus,
é necessário que você tenha certeza que aquela pessoa anteriormente recebeu a graça. Mas segundo ponto, ainda que aquela pessoa já tenha recebido a graça, suponhamos, encontrei com o Sandro na rua, certo? Eu sei que o Sandro é um crente em Cristo Jesus e que a graça já alcançou ele. Mas ainda que eu já saiba disso, irmãos, nunca é demais, é isso que alguns teólogos dizem, que não é só uma saudação, é como se você estivesse evocando, é como se você estivesse pedindo, é como se você estivesse sendo instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa com graça e paz de novo. Porque a verdade é, todos nós precisamos de uma graça salvífica. Lá no início, quando a gente levantou a mão e confessou Jesus, a graça nos salvou. Mas quem é aqui que não precisa de graça todos os dias? De uma graça que renova, que sustenta, que coloca de pé, que revigora, que consola. Todos nós precisamos. Então, alguns teólogos dizem que, apesar de não ser um erro, não ser um pecado, não ser um absurdo, o ideal é que a gente, quando encontre um crente, a gente o cumprimente com graça e paz. E não é só um jargão, não é só um aperto de mão, é acreditar que por meio da sua vida, que por meio dessas palavras que o Espírito Santo pode levar àquele coração do irmão que você encontrou, verdadeiramente, graça e paz. Não a graça salvífica, porque essa vem por ouvir e ouvir o Evangelho, certo? Mas a graça que talvez aquele irmão em Cristo Jesus, que já teve a graça salvífica, está precisando naquele dia. Então, é importante a gente, sempre que possível, cumprimentar os irmãos com graça e paz, e desejar isso do fundo do nosso coração, crendo que o Deus poderoso pode operar graça e paz nas nossas vidas. Não é pecado, não é um erro, ninguém vai deixar de ir para o céu por isso, mas é importante sim a gente entender que graça é o favor imerecido, que nos foi dado na cruz e nos salvou, beleza, mas existe uma porção de graça que é derramada todos os dias na nossa vida, e essa graça deve ser motivo da nossa oração, motivo da nossa intercessão, motivo da nossa solicitação a Deus, para que Ele derrame na vida dos meus irmãos que precisam de graça. E a verdade é que todos nós precisamos de graça. Não há ninguém que possa dizer, não, eu estou bem, pastor, não estou precisando de graça, não. Todos os dias a gente precisa de mais da graça de Deus. Todos os dias. Então, nós carecemos sim dessa porção diária. E ela vem de quem? Ela vem da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus. E aí, em seguida, sim, nós completamos graça e paz. Aí vem a paz. Só é possível ter paz aqueles que antes foram reconciliados com Deus. Só é possível ter paz de Deus aqueles que foram adotados por Deus. Só é possível ter paz com Deus quando os nossos pecados são cancelados e perdoados. Senão a gente não tem paz de Deus, nem paz com Deus, porque o pecador não tem paz com Deus e o pecador não tem a paz de Deus. Então, irmãos, a paz, ela é uma consequência, a paz é um desdobramento, a paz, ela é o efeito, a causa é a graça causou uma mudança na nossa vida, e o efeito é a paz que excede todo entendimento. A graça é a fonte, e a paz é o rio que nasce nessa fonte. Graça e paz, sem a primeira não dá para ter a segunda, sem a primeira não dá para ter essa vida que só a presença de Jesus pode nos dar. Só Jesus pode nos dar paz, graça e paz. Primeiro uma, depois a outra. Uma só pode existir se a primeira existir. Primeiro a graça resolve o problema do pecado, depois a paz vem e nos leva de volta para o Pai, certo? Graça e paz. Segue aí, a origem da graça e da paz. É importante falar sobre isso também, porque você vê que Paulo coloca em pé de igualdade Deus Pai e Jesus Cristo. Ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Deus é a fonte principal da graça e da paz. Deus é aquele que nos amou de tal maneira que nos deu a graça e a paz. Mas aí Paulo vai e coloca em pé de igualdade Jesus com o Pai e diz: Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para Paulo não havia distinção. Para Paulo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuam de igual maneira e de igual peso para nos conceder graça e paz. Para Paulo, a graça e a paz só pode ser concedida pelo Deus Todo-Poderoso e pelo seu Filho Jesus. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, Deus é a fonte, Deus é a origem, Deus é amor, Deus é graça, Deus é paz, Deus é, mas essas coisas só se fizeram plenamente manifestas, essas coisas só se tornaram reais para a gente quando Jesus veio até nós. Então Deus é, mas Jesus é a manifestação. Deus é, mas Jesus é a revelação. Deus é, mas Jesus é o cumprimento. Deus é graça, Deus é paz, Deus é amor, mas Jesus é o meio pelo qual veio até nós para nos dar tudo isso. Então, sem um, não pode haver o outro, e vice-versa. Então, Paulo está aqui atribuindo a Jesus aquilo que a gente defende. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é o Verbo encarnado, Ele é a segunda pessoa da Trindade, e sem Ele não há graça, sem Ele não há paz, sem Ele não há nada, porque Ele e o Pai trabalham em comum acordo. Até porque eu já falei isso aqui, né? Deus Pai, Deus é um ser invisível, infinito, todo-poderoso, difícil de contemplar, imaginar, e até impossível que os nossos olhos o vejam até que a gente chegue na glória. Mas Paulo vai dizer assim: não, ele não é só um Deus impessoal, ele é Pai, e como Pai ele se relaciona, ele é pessoal, porque existem muitas divindades que são impessoais. Então, a divindade está lá, pessoal, não quer se meter contigo, não quer ideia contigo, é uma divindade. Tem gente que crê nisso, que a natureza é uma divindade, sei lá, que existem deuses e que eles não se metem no mundo, eles estão lá, são os deuses do Olimpo, né? São os deuses gregos. Mas o Deus que nós conhecemos, ele é Pai, e como Pai ele se relaciona, como Pai ele se interessa, como Pai ele se compadece, como Pai ele se faz acessível. E como chegar a esse Deus que é Pai? Por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então é importante também entender isso, que Paulo dá nome específico. Ele diz: a graça e a paz vem de Deus, mas esse Deus é nosso Pai, e esse Deus nosso Pai tem um Filho, e esse Filho é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui também, né, está uma das várias vezes que Paulo coloca o nome completo de Jesus. Ele chama o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, no intuito aqui da autoridade, do poder, do controle que ele tem sobre a nossa vida, né? Do direito que ele tem porque nos comprou na cruz. Jesus apontando para a missão dele. Lembra quando a gente leu Lucas, né? Que o anjo diz para Maria: olha, nascerá um de ti, e você vai colocar o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então a missão dele, Jesus aponta para a missão. Então o Senhor aponta para a autoridade que ele tinha, Jesus aponta para a missão, que seria de salvador, né? De perdoar o pecado do seu povo. E Cristo está apontando para os ofícios que Jesus tinha como Messias, o ofício de sacerdote, profeta e rei, que a gente sabe que ele exerceu plenamente, porque foi ungido pelo Pai, por isso. Então, queridos, para a gente fechar, falamos que Paulo é o autor, e não é um qualquer, ele é o apóstolo de Cristo, e como ele e como os demais 12 não existem mais nos dias de hoje, certo? O próprio apóstolo Paulo deixa bem claro que ele é um nascido e fora de tempo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, e que ele era o menor, mas que pela graça de Deus, ele disse aqui, por vontade de Deus, ele se tornou apóstolo. Aí ele diz que escreve destinatários aos santos, e esses santos têm duas qualidades interessantes: vivem em Éfeso, na cidade que Deus os colocou, né? Às vezes é um negócio meio doido, mas você pergunta assim: não é por acaso, irmãos, que você nasceu no Brasil, nessa época, você entrou nessa igreja, né? Se você parar para ficar pensando essas coisas, você fica meio doido, não fica pensando não, mas você pensa, você poderia ter nascido em outro país, em outra época, entrado em outra igreja, né? Ou você poderia ter nascido nesse país, nessa época, mas entrado em outra igreja,
Se você for ficar pensando todas as variáveis, você fica meio doido. Você poderia ter sido nesse país, mas em outro estado, e nunca ter entrado nessa igreja. Ou seja, não é por acaso que as coisas acontecem na nossa vida. É claro que somos seres livres, temos as nossas decisões, fazemos escolhas, e às vezes a gente se quebra a cara por causa delas, mas a gente não está em Éfeso à toa, a gente não está em Andorinhas à toa, a gente não entrou aqui à toa, Deus não nos chamou aqui à toa, não viemos aqui nessa época à toa. E às vezes eu confesso que eu queria ter vivido outras épocas. Quando a gente vai, principalmente, eu gosto um pouco de estudar a história do próprio Brasil. Tem períodos que foram muito mais interessantes que o nosso. Nosso período é horrível, digamos, sejamos honestos. A cultura é horrível, a política é horrível, a segurança é horrível, tudo é horrível. Existiram épocas muito mais interessantes no Brasil, até a época de Brasil colônia mesmo, muito mais interessante. Você vê os filmes, as minisséries, é um negócio muito legal. Existiram épocas, e aí de forma geral, foram mais interessantes, queridos. Eu penso comigo, cara, deve ter sido muito legal viver no meio do povo de Israel, deve ter sido difícil também, porque o povo era obstinado, o povo era pecador, o povo era carne de pescoço. Mas já imaginou viver no período que Israel viveu as pragas? Já imaginou viver no período em que o pessoal viveu com Josué, entrando em Jericó? Períodos muito legais, muito melhores, eu acredito eu, que esse. Mas foi aqui que Deus me escolheu, foi aqui que Deus resolveu me colocar no mundo. Não sou filho do acaso, irmãos, não sou filho do destino, sou filho de Deus, e Deus quis que nascêssemos aqui. Então, irmão, vamos encarar, é aqui que a gente tem que viver. Alguns têm sorte, saem do país, né, irmão? Tem dinheiro, vão morar fora, mas para aqueles que não têm, eu falo isso, é porque Deus tem um chamado ministerial. Mas, irmãos, se eu tivesse a oportunidade de ir embora desse país, eu ia sem dó. Mas eu tenho certeza do meu chamado, eu tenho compromisso com Deus, com aquilo que Ele me tem dado para fazer. Mas então, por que eu falei de tudo isso? Só para que você grave que nós somos crentes, a semelhança dos crentes em Éfeso, somos crentes em Andorinhas. Devemos perguntar a Deus como sermos melhores crentes em Andorinhas, no nosso trabalho, no nosso convívio, na nossa família, porque se é aqui que Deus quis que a gente nascesse e vivesse, é aqui que a gente tem que operar a obra de Deus, é aqui que a gente tem que frutificar, é aqui que a gente tem que brilhar. Ainda que a gente pense, como eu penso, que existiram outras épocas muito mais interessantes do que essa, existem outros países muito melhores do que esse, mas e aí? Foi aqui que Deus nos colocou, e aqui a gente tem que fazer a diferença. Então, os destinatários, crentes, santos em Éfeso, mas acima de tudo, crentes fiéis em Cristo Jesus. E por último aí, a gente terminou falando da saudação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dissemos que sem a primeira não pode haver a segunda, e bom é que a gente receba todos os dias uma porção da graça e uma porção da paz, porque todos nós precisamos. Amém?